Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre essa história envolvendo o Gustavo Gomes e que poderia ter algum fundo de verdade nessa procura do Cruzeiro pelo zagueiro paraguaio, que lembrando, né, foi o Alexandre Matos que contratou ele na época para o Palmeiras e que sem dúvidas tem jogado muito bem nos últimos anos e tudo mais. Não acho que seja um nome ruim, porém não seria uma negociação barata, até porque não seria fácil para o Palmeiras também repor o jogador de 31 anos que tem contrato até o final de 2026. Além disso, né, do Gustavo Gomes, tem especulações também do Mina para o próximo ano, que formaram, não formaram duplo de zaga no Palmeiras não, um saiu, o outro chegou, né, acho que foi isso. Deixa eu ver aqui, 2018, não jogaram juntos, mas foram ambos contratados pelo Alexandre Matos. Então, poderia sim ter essa possibilidade. Como que está essa fase do Mina lá no futebol italiano? Até porque ele começou como titular, perdeu a titularidade, como que está agora? Vou trazer aqui mais detalhes. Só antes, se inscreva aqui embaixo no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Bora chegar aqui a essa marca de 50 mil inscritos no YouTube. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui também o link da Foot Fanatics para você comprar sua camisa do Cruzeiro com várias opções bem acessíveis, ó, de R$60, outra aqui de R$89. Lembrando, você vindo pelo link aqui embaixo, você tem 10% de desconto. Sempre deixo o link aqui embaixo na descrição. E aí você vai aparecer na página inicial, você vem aqui pesquisa, né, Cruzeiro, ou tudo que você comprar você vai ter o desconto, né, de 10% pelo meu link. Tá aqui embaixo então diversas opções para vocês, beleza? Então bora começar falando sobre essa situação envolvendo o Mina, que não é de hoje. Vocês vão lembrar que no meio do ano teve essa especulação dele no Cruzeiro. Nessa atual temporada, 11 partidas, e aí nos últimos jogos do Cagliari, eu não sei como que seria o Cagliari, mas não seria certo, o jeito italiano deles. Mas enfim, ele jogou como titular nos últimos 2 jogos, tinha ficado no banco em outras partidas, mas ainda assim é uma peça importante pelo clube que briga, né, pela parte de baixo da tabela nesses últimos 2 anos. Ele conseguiu, nesses últimos 1 ano e meio, né, desde quando ele chegou por lá, somou no total 25 partidas, 2 gols marcados e mais 7 jogos pela Fiorentina. Eu acho que seria uma boa, compensaria, por exemplo, pagar um salário para ele, que certamente ele não vai ganhar aqui no Cruzeiro, né? 500 mil, 600 mil, certamente chegaria para ser um zagueiro próximo da casa de 800 mil até R$1 milhão por mês, e pelo menos o contrato dele está perto do fim. É aquela coisa, a equipe italiana pediu uma compensação financeira na época para ele sair em julho, porque ele tinha uma opção automática de renovação. Então o Cruzeiro, vendo essa situação, preferiu não pagar, mas eu particularmente não vejo, né, que a diretoria está confiante no Zé Ivaldo, no João Marcelo, no Vidalba para serem titulares no ano que vem. Eu acho que vai chegar sim um nome de peso para o próximo ano, e essa especulação, por exemplo, do Gustavo Gomes, na minha opinião, faz total sentido, e não vou deixar de lado o Mina também, né, que já teve especulações recentes, está avaliado aí em 3 milhões de euros, então a equipe italiana poderia pedir algo próximo disso, né, de 10 a no máximo 15 milhões, porque só falta 5 meses para o fim do contrato, e ele chegar em janeiro ao invés de julho, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer. Mina 1,95 m, certamente seria uma boa opção. Antes de falarmos sobre esse caso do Gustavo Gomes, eu quero destacar o último jogo do Cruzeiro na Série A contra o Juventude, né? Então tá aqui, ó, para o Cruzeiro vencer, pagando 2,85 fora de casa, e eu vou colocar aqui também um empate do Atlético Goianiense contra o Bahia, que aí é para o Cruzeiro ter chances, né, de ir a Libertadores. Então R$45 aqui nesse jogo, voltando 280, vamos colocar aqui R$30, por exemplo, ó, voltaria 186. Você pode secar também o Atlético Mineiro nessa última rodada, né, por que não? Você pode fazer aqui uma cotação para o Atlético cair, vamos colocar a vitória do Atlético Paranaense, um empate entre Palmeiras e Fluminense, eu vou aqui então de empate nesse jogo, pagando bem também, e uma vitória do Red Bull Bragantino, combinação de 21,09. Imagina, hein? Ainda cai, você ganha um dinheiro, seria uma boa, né? Sempre apostar com responsabilidade. Aproveita que ainda tem o bônus, né, de 100%, R$50 aqui nessa cotação voltaria 1.054, então não é provável de acontecer, mas o link vai estar aqui embaixo então da Esportiva VIP para vocês. Bora falar então sobre essa situação envolvendo o Gustavo Gomes, informação aqui do Diego Firmino, que cobre, né, as notícias do Palmeiras. Já vi diversas especulações que teve, por exemplo, do Rony, do Dudu, que surgiu primeiro, né, por ele. E aqui, ó, o Cruzeiro realizou uma consulta pelo Gustavo Gomes do Palmeiras. Além, né, desse interesse do Cruzeiro, tem 2 times do México, o Pachuca e do mundo árabe, que tem interesse na sua contratação. Não é de hoje, até porque já tivemos outras especulações envolvendo o Gustavo Gomes lá no futebol árabe, e o Palmeiras sempre ficava na dúvida de quanto que pediria, né? Porque pagou ali no total um pouco mais de 5 milhões de euros, então vamos colocar hoje, né, 32, 33 milhões de reais, e para vendê-lo não compensaria, por exemplo, um valor próximo disso,
40, 50 milhões, porque não seria fácil substituir, né, o jogador que tem jogado até hoje como titular e bons números. Nesse ano jogou um pouco menos por algumas questões físicas, mas ainda assim, 45 partidas, 3 gols e 2 assistências, não enfrentou o Cruzeiro porque estava suspenso, né? Então, assim, certamente vai exigir algo próximo de 10 milhões de euros, talvez um pouco menos, mas enfim, pelo menos ali uns 60, 55 milhões de reais, chutando baixo, e contar com o desejo do Gustavo Gomes de mudar de clube. Se fosse para um time do México, da Arábia, como são as outras especulações, eu acho mais provável de acontecer, porque ele já tem uma identificação muito grande com a torcida, está no Palmeiras desde 2018, né? Então teve uma reformulação muito importante de lá para cá e participou de toda essa história. Eu não sei se ele sairia do Palmeiras para ir para o Cruzeiro, porque eu acho que iria queimar um pouco, né, o filme dele com a torcida do Palmeiras. Mesmo que seja uma proposta financeira muito boa, mesmo que o Alexandre Matos que trouxe ele está agora no Cruzeiro, sinceramente eu acho bem pouco provável essa história, não pelo ponto de vista financeiro, mas sim do próprio Gustavo Gomes querer deixar o Palmeiras para um outro clube aqui no Brasil. Tá aqui o desempenho dele nessa atual temporada, jogador que pode jogar centralizado, né, um zagueiro central, mas muitas das vezes ele cai também pelo lado direito. Na Série A ele ficou fora de alguns jogos, 26 jogos apenas nesse ano em 37 rodadas até aqui, 25 na condição de titular. Enfim, acho que seria uma das melhores opções sim de zagueiro para o Cruzeiro, mas não é viável, pelo menos do meu ponto de vista, nesse momento, né? A não ser que mude muita coisa, a não ser que o Palmeiras tenha uma reformulação, mas por ele ser capitão, ter essa identificação e esses outros times, né, no futebol árabe interessados nele, acho que complicaria um pouco ter essa possibilidade de transferência nesse primeiro momento. E você, concorda comigo, discorda? O que tem a dizer também sobre a dupla, né, de zaga do Cruzeiro nesse primeiro momento, que tem sido, né, o João Marcelo e o Villalba? Eu gosto dos dois, mas não acho que eles estão no nível do Cruzeiro para continuarem sendo titulares no ano que vem. Eu compraria sim o Villalba porque tem um valor baixo, né, de mercado, manteria o Zé Ivaldo, manteria o João Marcelo, que eu acho que é o dos três, né, que está jogando melhor, mas contrataria sim um nome de peso para ser o titular absoluto e contar, por exemplo, né, vamos colocar, vai chegar um zagueiro muito forte pelo lado esquerdo, um zagueiro canhoto. E aí o João Marcelo pelo lado direito poderia ser uma alternativa, ou vai ser o Mina e o Villalba, que aí eles sabem sair jogando, se complementa, né, porque o Villalba é um pouco baixo, ele tem 1,77, o Mina tem 1,95, então ajudaria nesse quesito, ou o João Marcelo e Mina, que aí aumentaria bastante, né, a estatura da zaga do Cruzeiro, mas certamente vai ter sim algumas reformulações, principalmente nesses casos, né, de jogadores que estão emprestados, não é o caso do João Marcelo, mas sim do Villalba, e que ainda não tem uma definição do seu futuro, se vão ficar em definitivo, se o Cruzeiro vai comprar ou não. Por exemplo, no caso aqui do Veron, né, que acho que não compensa de forma alguma pagar 60 milhões de reais por ele. Talvez se tivesse um desconto, vamos colocar assim, igual foi no Matheus Pereira, que era para ser 60 milhões e o Cruzeiro pagou quase 30, né? Então foi um valor bem melhor. Talvez valeria a pena, porque não foi uma temporada ruim, 36 jogos, 6 gols e 2 assistências, mesmo quando ele chegou no início do ano totalmente fora de forma física e ainda teve uma lesão no meio do período, né? Então eu acho que o Veron, se fosse comprado com um preço justo, próximo do que foi o Caio Jorge, ele só tem 22 anos, posição escassa no Cruzeiro, indo para um segundo ano de adaptação e 100% na forma física, eu acho que seria uma boa. Inclusive, nem ficaria surpreso se ele fosse titular para o ano que vem, mesmo com essas especulações, né, que temos para o próximo ano. Então é isso, vou deixar o link para vocês da Esportiva VIP, vai lá ver o que pode acontecer, né, nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O link da Foot Fanatics está aqui embaixo na descrição, junto com outras sugestões de conteúdos que já estão aparecendo aqui na tela final agora. Então é isso e até a próxima. Valeu!